Meus queridos irmãos, rogamos ao Senhor para que prossiga a abençoar-nos. Quando pensamos no amor na família, vale considerar o projeto da divindade relativamente a essa estrutura, a essa instituição que se convencionou chamar no mundo de família, substituindo o bando, o grupo, nas faixas inferiores da relação animal. A proposta da divindade para todos os seus filhos é a da perfeição. Perfeição que vamos galgando paulatinamente, a pouco e pouco, desde as expressões mais rudimentares até as expressões arcangelicais. E para que nós possamos no futuro nos tornarmos Cristos, Messias, esses mensageiros do Criador, incumbidos de conduzir outros grupamentos de irmãos nossos, em estágios menores de progresso, tanto quanto hoje Jesus Cristo nos conduz, na condição de mestre, de guia, precisaremos fazer um curso largo, um curso amplo, que se chama evolução. Nesse curso nós passamos por diversas disciplinas, aprendendo a conviver com cada uma delas e a sermos aprovados em todas elas, pouco a pouco, até que estejamos devidamente graduados para sermos Cristos, para sermos Messias. A partir daí, a família se constitui. Se deram conta os sociólogos do passado, desde Émile Durkheim na França, a família se torna a base estrutural da sociedade. Dizia-se a célula da sociedade. Não se pode pensar numa sociedade sem essa estrutura fundamental, que é a família. E a partir disso, consideramos, pelas informações dos espíritos benfeitores da humanidade, através da codificação, através da mediunidade respeitável, que todos nós nos encontramos no seio da família como numa retorta visando o progresso. Nos encontramos na família como num cadinho, nos aperfeiçoando pouco a pouco, experimentando os mais diversos níveis e tipos de relacionamentos. A partir de determinado ponto convencionado, nascemos filhos de um pai, de uma mãe, e começamos a experimentar o que significa a relação filhos-pais, irmãos entre si. Aprendemos o que sente filhos com relação a pais, irmãos com relação a irmãos. Desenvolvemos o amor possível ao nível do nosso progresso alcançado, ao nível do nosso progresso em elaboração, e nos relacionamos
como pais e filhos e irmãos. Descobrimos essas nuances de ser filho, de ser irmãos. Mas daqui a pouco nos consorciamos, formamos o nosso grupo familiar. E na mesma existência experimentamos o que é ser esposo, esposa, o que sentem ambos com relação um ao outro. Experimentamos o que vem a ser pai, os sentimentos de pai, os sentimentos de mãe. Numa mesma existência, sabíamos o que era ser filho, o que era ser irmãos, agora o que é ser esposo, o que significa ser pai, ser mãe, ser primo, ser tio, ser avós. Numa mesma existência vamos experimentando as mais diversas expressões de afetividade. O amor que uma mãe sente por um filho é diferente do amor que um irmão sente pelo outro. É diferente do amor que um esposo sente pelo outro. E dessa forma, nós vamos galgando em nível de mundo as mais diversas e diferentes expressões de amar, expressões do amor. Aprendemos a trancos e barrancos, entre lutas incríveis, entre lutas imensas, a superar animosidades, a respeitar discordâncias, a entender diferenças. Nos damos conta de que somos pessoas muito ligadas, mas muito diferentes uma da outra. Temos pontos em comum e temos pontos muito divergentes. Não significa que sejam coisas obrigatoriamente negativas os pontos de nossa divergência, mas descobrimos que há muitas divergências. Se perguntarmos a um filho de uma família que tenha 2 filhos, perguntarmos a um deles, qual é a cor que você gosta mais? Ele poderá dizer-nos o azul, a cor azul. E se perguntarmos ao outro gêmeo univitelino, eu gosto do vermelho, eu gosto do laranja, eu gosto do verde. Não tem nada demais, não há crime nenhum nisso. Mas um se sensibiliza com a frequência azul, outro se sensibiliza com a frequência vermelha, e se adoram e se estimam. Um sai vestido de azul, outro sai vestido de vermelho. Se perguntarmos quanto aos gostos alimentares, uns gostam do McDonald's, o outro detesta junk food. E dessa maneira nós vamos percebendo que são amigos, são irmãos, são queridos, mas um gosta de um tipo de comida, outro gosta de outro tipo de comida. Um adora música clássica, o outro detesta música clássica e adora rock pauleira, rock metálico, rock barulhento. Então dessa forma nós percebemos quantas diferenças, e o que responde por essas diferenças é o grau de progresso que cada um alcançou nas diversas áreas. É o livre-arbítrio, a preferência de um e de outro relativamente a essas questões. Por que é que Deus nos colocou na terra, no seio, no bojo de uma estrutura familiar? Se o objetivo é que sejamos irmãos universais, o objetivo que agora chamamos fins da divindade, porque são objetivos distantes, são conhecidos como fins, é o da nossa unificação, que Jesus Cristo verbalizou, dizendo que será um só rebanho, sob a tutela de um único pastor. Então, para que consigamos amar a humanidade, tornando-nos um único rebanho, sob a guarda de um único zagal,
se faz importante aprendermos a amar a 2 pessoas, a 3 pessoas, a 5 pessoas, a 10 na estrutura doméstica. Será inconcebível que alguém consiga amar a 200 pessoas se não consegue se entender com 10. Será impraticável e inconcebível que alguém consiga amar a 6 bilhões de almas encarnadas na Terra, se a gente não consegue entender as 6 pessoas dentro de casa. Daí nós podermos de longe avaliar a evolução de Jesus Cristo. Cada qual de suas ovelhas com um gosto diferente, com um desgosto diferente, com um psiquismo diferente, com uma proposta de vida diferente, e ele entender e atender a cada uma dessas ovelhas, estando bem com todas elas, nada obstante nem todas elas estejam bem com ele. Para que a gente aprenda isso, é preciso começar nesse cadinho que nós chamamos de família. Para que nós amemos a humanidade, proposta final, telefinalismo divino, é preciso aprender a amar a família doméstica. Daí então, nós encontrarmos a importância de irmos desenvolvendo o amor. Quantas vezes dialogamos com esposas que nos procuram, porque seus maridos não lembram das datas de seu aniversário, não lhes trazem flores no dia dos namorados, não tem essas sutilezas de um gentleman, de abrir a porta do carro quando ela vai sair ou quando ela vai entrar, de dar-lhe a mão ao descer da condução. Claro que isto pode transformar-se numa dificuldade da relação, mas temos procurado levantar junto a essas esposas as outras condições boas do seu companheiro, dos seus companheiros. São homens trabalhadores, devotados, honestos, têm diversas qualidades. Então, ao invés de nos apegarmos àquilo que neles sentimos falta, vamos desenvolver aquilo que neles abunda. E dessa forma, o esposo dirá a mesma coisa relativamente à sua companheira. Casei-me com uma mulher que é seca, é incapaz de me fazer um carinho, é incapaz de me falar uma palavra de maior atenção. E aí sofre todo mundo de carência afetiva, mas é uma excelente mãe, é uma excelente esposa, é uma mulher super digna, é cumpridora dos seus deveres. Exatamente por que a gente precisará pensar nesses termos? Porque todos estamos na marcha para a evolução. Nenhum de nós é um ser completo. Então o que acontece? Nós, quando nos casamos, casamos com uma imagem idealizada e não com uma realidade conhecida. Estamos sempre sonhando com o príncipe encantado no caso da mulher, com a princesa encantada no caso dos homens. E a tendência desse sonho é o desencanto. Logo mais, nos casamos com uma imagem e não com uma realidade. Por isso, os técnicos da psicologia, psicologia familiar, psicologia social, hão discutido a importância de que as pessoas evitem casar-se tão mocinhas, quando as fantasias ainda são muito intensas. A jovenzinha está sonhando com aquele rapaz que vai lhe chamar de ternurinha, que vai lhe levar leitinho na cama, chazinho de manhã, e casa-se com um rapaz que está pensando na moto, no carro. Ele ama mais a moto do que a ela, e aí se frustra. Não é por causa dele que ela se frustra, é por causa dela. Às vezes o rapaz se casa com aquela donzela que é a moça mais linda da cidade, a moça mais bonita do bairro, mas é uma cabecinha imatura,
Ele esperava que ela fosse seu apoio, que topasse com ele todas as lutas, e descobre que ela é frágil. Ele casou-se com uma personalidade idealizada, com a princesa, e não com uma mulher, com todas as suas carências e necessidades e falhas. Então, vale a pena, dizem esses técnicos referidos, que esperemos um pouco mais, para que não estejamos procurando somente a parceira para o leito, o parceiro para o leito, mas o companheiro para a vida, a companheira para a vida. Quando a gente amadurece um pouco mais, já não estamos olhando só o corpo, estamos olhando a mente. Alguém que sintonize melhor conosco. Estamos procurando na sociedade, no nosso circuito, nos processos de empatia, aquelas pessoas que são mais afinadas conosco e nós com elas. O rapaz está procurando a moça dos seus sonhos, mas ela também está procurando o rapaz dos seus sonhos. Então, tudo isto há que ser levado em conta na estrutura, na formação da família, para que o amor viceje sempre, cresça sempre. Hoje encontramos tantos esposos já maduros que dizem assim: quando eu me casei com ela, eu que ensinei a cozinhar. Ela não sabia estrelar um ovo, jogava a gema fora e punha a casca na gordura. Não sabia como é que comia banana, porque só via em casa a banana já descascada na salada de frutas, ou descascada na travessa com canelinha e açúcar em cima que sua mãe trazia. Não aprendeu a fazer. E aí ele, com a paciência, com a camaradagem, com a compreensão, sabia alguma coisa, foi passando para ela. E vice-versa. Há tantas esposas hoje maduras que dizem: quando eu casei-me com ele, era um animalzinho, cuspia em todo canto, escarrava em todo canto, jogava guimba de cigarro em todo lugar. Chegava em casa tirando sapato, jogava a meia, jogava as cuecas, ia jogando e andando, porque na sua casa fazia assim. E tinha quem fosse recolhendo atrás: meu filhinho é tão desorganizado. E a mulher: bem, pega aqui, põe na caixa de roupa suja, me ajude. Bem, lava aqui para mim enquanto eu cuido do Juninho. E gradativamente ele foi se enquadrando, ele foi sentindo a importância de participar, sem precisar brigar. Mas o amor secundando todas essas experiências. É desse modo que nós queríamos deixar essa primeira mensagem sobre o amor no lar. A sua importância se deve fundamentalmente ao fato de que é na estrutura do lar, é no convívio da família que nós encontramos das mãos de Deus a oportunidade de treinarmos. É o nosso laboratório para que mais dia menos dia, ao longo do tempo, consigamos amar a humanidade, considerá-la como a nossa família maior e dar amor. Como diz o notável autor de A Arte de Amar, Erich Fromm, o amor então só será verdadeiramente amor quando nada mais exigir em troca. Até lá, ainda temos muito chão para caminhar, ainda teremos muita cobrança para fazer e seremos muitas vezes cobrados, porque estamos a caminho. Nenhum de nós perfeito, todos perfectíveis, nessa marcha na busca da grande integração, para que sejamos um só rebanho, sob a vara, sob o bordão de um só pastor. Que esse pastor nos abençoe, nos guarde, nos governe, para que possamos alcançar passo a passo esse desiderato, esse telefinalismo que a divindade programou para nós.
Meus amigos, meus irmãos, prossiga conosco a paz do Senhor. Foi logo depois da Segunda Guerra Mundial. As crateras da terrível hecatombe ainda permaneciam nas nações civilizadas da Europa, principalmente, porém, no âmago dos corações. Naquela oportunidade, eu havia abandonado a profissão de médico. Ela estava tão corrompida, graças à medicina socializada na Inglaterra, que ao invés de curar vidas, eu resolvi escrever sobre vidas. Mais ou menos assim, narra o admirável escritor inglês Cronin, em um dos seus belos livros da década de 50, Pelos Caminhos da Minha Vida, de que me utilizarei para o sabor da própria emotividade, narrar uma das suas crônicas. A Itália estava na moda, e como todo aquele que vive o clima desagradável das Ilhas Britânicas, eu resolvi descer a bota italiana para beneficiar-me do clima mediterrâneo. Minha mulher e eu viajávamos, e naquela oportunidade, descíamos das montanhas na direção de Verona, a cidade imaginária onde teriam vivido Romeu e Julieta. O meu chofer, um italiano treinado com as dificuldades do comportamento específico do seu país, era um homem rude, embora gentil. Era um homem direto, que procurava dizer o que pensava sem medir as consequências das suas palavras. Já podíamos ver Verona lá embaixo e descíamos a grande Cornigia, quando subitamente saíram do bosque duas crianças com cestas de vime abarrotadas de morangos. Deram sinal e eu pedi ao chofer para estacionar o carro, para pará-lo. Os dois meninos correram na minha direção e disseram: acabamos de colhê-los. São morangos silvestres. O meu faro de jornalista levou-me de imediato a fazer a psicologia das duas crianças. Uma delas era alta, esguia, algo desproporcional para o seu aspecto juvenil, e usava uma roupa que com toda certeza pertencia a outra pessoa. O outro, que deveria ser mais velho, era menor, tinha os olhos brilhantes, falava com um pouco de som nasalado, e era naturalmente o pardal encantador para o diálogo. Compre-os, doutor, porque esses são os melhores morangos de toda a Itália. O meu chofer disse de imediato: mentira, moleque de rua, de estrada, não caia nessa, doutor. E eu disse: mas Pascal, que diferença faz? Comprei os morangos dos meninos, dei-lhe algumas liras a mais e descemos a Verona. Hospedamos-nos no Hotel Central e depois de nos banharmos, descemos para o chá. E eu pude ver na praça aqueles dois pardais da cidade que se agitavam. Por uma dessas curiosidades insopitáveis, aproximei-me da porta e os dois vieram correndo. O menor foi logo dizendo: eu tenho cartões postais e posso arranjar para o senhor cigarros importados no câmbio negro. Eu tenho muita facilidade. E também tenho aqui uns baralhos muito interessantes para cavalheiros solteiros ou solidários. Mas solidários? Perguntei-lhe. Não, solitários, que desejem ser solidários às jovens bonitas, que eu tenho aqui as fotografias. Isso me pareceu algo muito peculiar. De repente eles me olharam e disseram: não quer que engraxe os sapatos? E já o menor se abaixou e tirou um pano, eu não sei de onde, e começou a limpar meu sapato. E eu ainda não me havia dado conta, ele já havia terminado. Estendeu a mão e me disse: 50 liras.
Aquilo encantou-me, mas eu me esqueci. Naquela mesma noite, eu tive a oportunidade de fazer uma viagem a uma cidade próxima, e quando voltei, avançadas horas, eis a minha surpresa: sob a luz bruxuleante de um lampião a gás, estavam os dois meninos deitados sobre um monte de jornais. Eu mandei parar o carro, olhei para eles: jornal de amanhã, doutor. Chegaram à meia-noite e desejamos que o senhor leia as notícias do que vai acontecer amanhã, fresquinhas, ainda nem aconteceram. Acabo de sair agora da imprensa. Eu lhes disse e perguntei: mas afinal eu poderia saber com quais cavalheiros de Verona eu estou falando? O menor disse: meu nome é Nicola, o dele é Jacopo. Mas eu estou admirado de vê-los, quão diligentes são, e devem ganhar bastante dinheiro. E me chama a atenção porque não estão necessariamente vestidos, decentemente vestidos. O fanhoso redarguiu: isso não é da sua conta, é da nossa conta. Da sua conta é pagar os serviços que nós lhes apresentamos, tanto ao senhor como aos outros clientes. E da nossa conta é naturalmente fazer do dinheiro que nos aprouver. Eu sorri, e embora eu não goste muito de ler as notícias antes que aconteçam, eu comprei o jornal da manhã seguinte, fui para o hotel e descansei. No dia seguinte, lá estavam os dois pardais, Nicola e Jacopo. Vendiam refrescos, naturalmente também vendiam jornais, e tudo quanto a imaginação pudesse desejar, os dois meninos tinham para vender. Eu não sei de onde eles traziam, mas já era o fim das minhas férias. E naquele sábado à noite, eu havia dispensado o chofer, o carro era alugado, eu o deixaria antes de pegar o trem a Roma. Quando os encontrei, retornávamos, minha mulher e eu, de uma festa, e os dois estavam sobre a pilha de jornais para as notícias que iam acontecer no domingo. Então lhes disse: Nicola e Jacopo, foi muito agradável conhecer dois cavalheiros de Verona. Agora eu gostaria de despedir-me, porque amanhã eu estarei viajando depois do meio-dia. Poderia ser-lhes útil em alguma coisa? O menorzinho saltou, olhou para o irmão e ambos sorriram enigmaticamente. O doutor está sendo gentil, é hipócrita ou está oferecendo de verdade? Bem, eu estava sendo só gentil, mas ante a pergunta eu digo: não, eu terei muito prazer em servi-los. Se o doutor está interessado em servir-nos, o senhor poderia nos fazer o obséquio de levar-nos a uma cidade próxima que fica no alto da cordilheira, amanhã pela manhã, às 7 horas da manhã? Para mim era uma ofensa. Deitar tarde, muito bem, mas levantar cedo era uma tragédia. Ainda mais no meu último dia de férias na Itália. Mas não pude voltar atrás. E então eu interroguei: não poderíamos adiar um pouco para as 9? Não, doutor, porque é 1 hora de ida, 1 hora de volta. O nosso compromisso demora 1 hora. E às 11 nós deveremos estar aqui na gare da estação, vendendo o jornal do que vai acontecer à tarde. E como o senhor sabe, amanhã é domingo, os jornais já estão sendo impressos. Combinamos. E a hora aprazada, eu ia saindo do hotel, lá estavam os dois enfarpelados. Nicola vestia um traje de veludo próprio para a sua idade. Ele deveria ter 12 anos, porém era menor. Jacopo estava também vestido como um pequeno príncipe. Ele deveria ter 10 anos, mas como disse, ele era maior. Eles traziam alguns embrulhos misteriosos, e o meu faro de jornalista desejou descobrir o segredo daquelas duas crianças. Entraram no carro, bateram a porta e disseram: por favor, não faça perguntas, nós o encaminharemos. E levaram-me a uma cidade encantadora, dessas pequenas cidades perdidas no meio das montanhas italianas. Tudo eram obras de arte, ciprestes elevados, o céu transparente e azul daquela região encantadora do país. De repente, eles me levaram até uma tratoria e disseram: o senhor nos espera aqui, que nós vamos ali. Por favor, nós demoraremos exatamente 1 hora. Saíram a correr e eu os vi desaparecerem por um portão
de um muro enorme coberto de era que ocultava uma faustosa mansão. Qual era o mistério daqueles dois meninos? Deixei-os adentrarem-se e depois, com a minha perspicácia de adulto, eu os acompanhei. A casa era realmente senhorial, o jardim encantador, trazendo nos seus traçados as velhas expressões da jardinagem francesa. Empurrei a grade de ferro belga, adentrei-me e percebi que aquela casa maravilhosa recendia um odor muito peculiar. Deveria ser uma clínica, por causa do éter que saía pela porta ligeiramente encostada. Adentrei-me sem dificuldade. Quando veio uma religiosa e, encontrando-a, colhido de surpresa, ele disse: irmã, desculpe, mas estou procurando dois meninos. Ah, sim, Nicole e Jacopo. Mas a irmã os conhece? Quem não os conhece em Verona e nos arredores? São duas crianças encantadoras. É verdade, irmã. Eu os trouxe até aqui e confesso que eu estou picado pela curiosidade de saber algo desses meninos. E ao vê-los entrar nesta clínica, eu não pude sopitar a curiosidade para descobrir de que se trata, qual é o mistério deles. Um grande mistério. O doutor, venha, por favor, sem provocar ruído. Seguimos o longo corredor e no último apartamento a porta estava ligeiramente entreaberta. Eu vi a cena mais encantadora da minha vida de periodista. Sentado à janela, contemplando um monte de abetos, estava Jacopo, com o cotovelo apoiado sobre os joelhos, olhando para a intimidade do quarto. A claridade do dia emoldurava-o naquele quadrângulo de madeira. Ajoelhado diante de uma cama de lençol alvinitente estava Nicola, e sentada uma verdadeira Madonna juvenil, uma menina encantadora de cabelos negros e bastos, encaracolados a tez pálida. Os três se contemplavam, dominados por uma empatia de uma desconhecida estesia espiritual. Eu os olhei e, sem saber porquê, comovi-me. Era uma cena enternecedora, digna do pincel de Botticelli ou de Rafael. E então eu senti uma emoção estranha e percebi que a monja também estava emocionada. Ela tocou-me no braço e disse: venha, eu lhe contarei a história das crianças. O doutor os conhece? En passant. Eu sou inglês e eles me fizeram pequenos serviços e os remunerei. Ah, doutor, essas duas crianças são o exemplo da verdadeira família. Os três viviam nababescamente em Milão. Eles são milaneses. Seu pai era um dos diretores do Teatro da Ópera de Milão e sua mãe era um soprano dos mais famosos. E declinou os nomes. Mas na sua condição de artistas, eles eram perdulários e a previdência não fazia parte da sua vida. As noitadas, as farras, os alcoólicos, o prazer. E um dia, numa grande tormenta, quando voltavam de uma festa nos arredores de Milão, o automóvel derrapou, golpeou o paredão de pedra, o tanque de gasolina abriu-se e uma fagulha provocou a explosão e os pais morreram. Ficaram as três crianças órfãs. Lucia, então, com 12 anos. Nicola, com 10 anos. E Jacopo, com 8. Todos invejavam e lamentavam a sorte das crianças. Haviam perdido os pais, mas certamente iam receber uma grande fortuna. Só que o espólio não tinha qualquer sentido para eles. As dívidas dos seus pais, no jogo, nos cassinos e no prazer, eram muito mais altas do que tudo quanto eles possuíam. E em breve, credores impenitentes, esses abutres que voam sobre o cadáver daqueles insensatos, esses encarregaram-se de atirar os meninos à rua, à condição de miseráveis, e tomaram tudo.
a que tinham e a que não tinham direito. E eles foram reduzidos à mais tremenda miséria econômica, social e moral. Amigos dos pais desejaram ajudá-los, mas o pequenino Nicola, com 10 anos, disse: nós não necessitamos de esmolas. Nossos pais morreram, mas nós somos uma família. E transferiram-se de Milão para a encantadora Verona e foram dormir à rua. Dormiam muitas vezes à sombra de algumas pontes, por cujas arcadas passavam as águas cantarolantes do rio Pó. E no último inverno, a menina enfermou. A sua enfermidade já tinha antecedentes mal cuidados. Ela teve não somente um problema brônquico, uma pneumonia, mas depois também um problema na coluna, uma febre reumática. E um dia, quando nós menos esperávamos, faz um ano, adentram-se por esta clínica suíça 2 meninos e pedem uma entrevista com a amada diretora. Vinham tentar um internamento para a sua irmã. E quando a madre se inteirou da tragédia, disse-lhes: é uma pena, mas aqui não é uma casa de caridade. Lamento profundamente, mas nós também somos escravas. Nós trabalhamos por amor a Jesus e os lucros são da organização. É uma clínica muito cara. É uma clínica que está dando início a terapêuticas especiais para problemas de coluna, para problemas ósseos. E o menino respondeu: senhora, eu não estou pedindo caridade. Eu desejo internar a minha irmã condignamente. A senhora diz-me, por favor, qual é o custo semanal ou mensal, e nós pagaremos por antecipado. A madre olhou para aquele pequeno herói, procurou dissuadi-lo, mas ele disse: não é a melhor clínica da Itália? Ela disse: sim. Então é o que minha irmã merece, e é o que nós iremos oferecer-lhe, porque nós somos uma família. Os nossos pais, não temos ideia de onde estão, eles morreram, mas nós estamos vivos, e a nossa família vai continuar. Como eu sou o mais velho, masculino, eu tenho que cuidar da minha irmã, que é dependente da nossa afetividade. A madre explicou a importância semanal, e no dia seguinte ele veio e pagou por antecipado, trazendo a irmã. E a partir daí, todos os domingos, às 9 horas da manhã, eles adentram-se, passam pela tesouraria, pagam a importância correspondente, trazem miosotes, amores perfeitos, flores do campo. Quando é a época dos morangos silvestres, trazem também cestinhas para a sua irmã. Dialogam rápido e ficam contemplando, como a Madonna deslumbrada com seu menino, ou como o menino recém-nascido nos braços da Madonna. Eu tinha lágrimas nos olhos. Numa época do pós-guerra, com as famílias desestruturadas no mundo, aquelas 3 crianças eram a certeza de que nem tudo estava perdido. Eu saí quase a correr por causa da hora e voltei à tratoria. Pontual como relógio suíço, Nicola me gritou do portão: estamos prontos e não podemos atrasar-nos por causa do trem das 11. Eu me acerquei, eles entraram. Eu não lhes disse nada. Eu não podia ter a covardia de deixar transparecer que havia descoberto o segredo da família mais perfeita que eu jamais tivera a oportunidade de contemplar. Deixei-os no meio da praça. Adentrei-me para os últimos detalhes da bagagem. E quando, a 1h, eu agora chamei um táxi para levar-me à estação, com a minha mulher e as nossas malas, eu olhei, lá estavam os 2 meninos vestidos à característica anterior. O paletó mais largo de Jacopo, o paletó mais curto de Nicola, a calça desajustada de um terceiro corpo, a venderem cartolinas
a venderem cigarros, a dizerem onde havia o melhor vinho do mundo. Naturalmente era contrabando, dizia, mas ele era fabricado lá mesmo em Verona. Lá estavam eles. E eu então chamei Pietro, o diretor do hotel, e entreguei-lhe um envelope com 200 libras esterlinas. E coloquei em cima a 2 cavalheiros de Verona. E pedi ao diretor do hotel que somente entregasse quando o carro estivesse dando a volta na praça, lá longe, próximo da igreja. E olhei para trás. Eu vi na porta do hotel central o seu gerente entregando o envelope aos 2 meninos, e a expressão de espanto quando eles quiseram correr. E eu levei comigo a imagem da família ideal, que nem a morte, nem a tragédia, nem a dor, nem as vicissitudes logram desestruturar. Mohandas Karamchand escreveu com propriedade: se um único homem alcançar a mais elevada qualidade de amor, isto será suficiente para neutralizar o ódio de milhões. Gandhi conseguiu um amor tão excelente que libertou 800 milhões de indianos e paquistaneses do tacão do Império Britânico. Madre Teresa de Calcutá atingiu um amor tão excelente, aquele que chega a doer, e libertou milhões de criaturas, e a sua memória continua libertando outros tantos milhões. Francisco Cândido Xavier, com as suas mãos luminíferas e a sua alma de arcanjo, vem libertando milhões de criaturas das grilhetas da ignorância, colocando a luz da doutrina espírita nos sentimentos mais profundos, para que o sol da verdade brilhe perenemente. E milhões de pessoas que amam em milhões de lares. A família é a sociedade miniaturizada. Afirmava Platão que a sociedade do amanhã repousa no tálamo conjugal da família que hoje se está construindo. E Allan Kardec, com muita propriedade, fala-nos dos laços da família, mas não apenas dos laços consanguíneos, porque nós não temos a família que merecemos, nós temos a família de que necessitamos para evoluir, com cujos espíritos nos encontramos vinculados, pelas conquistas ou pelas deficiências, pelos valores nobres do sentimento ou pelas amarras torpes dos vícios e das paixões. Transformar a nossa família problema sob a consoladora luz mirífica do amor é o grande desafio que a atualidade nos exige, porque o grupo familiar é indubitavelmente a célula básica do grupo social. Assim pensando, todo o empenho, toda a abnegação, toda a capacidade de amar e de desculpar que nos esteja ao alcance um pouco mais, oferecermos na estruturação da família, porque quem não ama aos seus, entre aspas, vinculados pela consanguinidade, muita dificuldade terá para suportar os outros, aqueles irmãos da família universal. Desta forma, o amor na sua abrangência é na família que ele adquire maturidade psicológica, é da família que ele adquire ardor, é da família que ele adquire viço, é na família que ele cresce na direção do mundo. Portanto, estamos no lar de que temos necessidade para evoluir, tornemo-lo o santuário da nossa transformação moral, entronizando o amor, imbatível amor que emana de Deus e que um dia de nós se espraiará para todas as criaturas.
Divaldo, o que dizer de casais que se casam por motivos sociais, como a gravidez, por exemplo, não por causa do amor e afinidade entre eles? É lícito um divórcio se o marido ama outra pessoa? Já começou errado. Então é melhor tomar a solução certa. Moralizar, legalizando aquilo que moralmente é ilegal. Não estamos mais na Idade Média para nos consorciarmos matrimonialmente por interesses de casta, por interesses de tradição, por interesses socioeconômicos. Vivemos uma sociedade madura, psicologicamente capacitada para discernir. Quando a pessoa aceita uma imposição dessa natureza, é uma pessoa fragilizada psicologicamente. E é uma pessoa atormentada, que preza mais a aparência do que a realidade. Não é necessário que um dos parceiros ame a outrem. Basta que os dois constatem que não se amam. Quando não existe o amor, desapareceu o vínculo. Naturalmente, o matrimônio é o momento culminante do processo da evolução da criatura humana. Mas quando existe o respeito que se baseia no amor, como podem dois estranhos manter a intimidade do tálamo conjugal, se eles sabem que estão fingindo, que não há um vínculo, um amadurecimento emocional, um interesse? Naturalmente a pessoa se encontra ainda numa faixa primária, que a imaginação oferece aquilo que a realidade não lhe pode dar. Porque o intercurso sexual, para ser pleno, como dissemos antes, é resultado de todo um processo psicológico, no qual entram as enzimas, tanto neuronais, como também os hormônios das glândulas endócrinas, particularmente a adrenalina das suprarrenais e os demais hormônios do aparelho genésico. No matrimônio de conveniência, não existindo o amor, só pode haver uma união trabalhada na corrupção dos sentidos. Não é uma comunhão planificadora, é frustrante, porque ela tem todos os aparatos da não realidade. Buda costumava dizer que a grande tragédia da criatura humana é a ilusão. E a física quântica nos mostra que vivemos na ilusão. Anaxágoras, filósofo pré-socrático, já afirmava que tudo que nós vemos não é, e tudo que nós não vemos é. A realidade é energética. A matéria é energia condensada, e quando ela se desconecta, volta ao estado de energia e se transmuda em outras expressões energéticas. O amor é uma energia que vitaliza. Quando se ama, um olhar nutre, um toque de mão, um sorriso, uma esperança. Um casamento na base dos interesses sociais é apenas a busca de sexo gratuito, sem maiores consequências, levando os parceiros a procurarem alguém a quem ama, porque ninguém pode sofrer carência de afetividade profunda. E quando não encontra no lar, vai desesperado à procura desse sentimento onde quer que encontre. É perfeitamente válida a decisão de um divórcio, porquanto essa vinculação não estava no programa, não era uma vinculação kármica. O karma nasceu a partir daí, por uma atitude insensata, tentando burlar a lei. Então, legalizar aquilo que moralmente não está bem estruturado. Raul, gostaria de uma consideração sua sobre a tão atual termo namorado. Hoje parece-me tão distorcido. Uma consideração sua sobre a tão atual termo namorado, que seria o namoro entre os casais. Bom, este não é tão atual termo, isso é termo passado. Hoje é ficar. Naturalmente
que, se estivermos falando do enamoramento, é uma atitude bastante interessante, bastante importante, até porque o Espírito Emmanuel, de uma forma muito poética, escreve através de Chico Xavier, no seu livro Vida e Sexo, que a fase do namoro é a fase do doce encantamento. Por que é do doce encantamento? É dos sonhos, é das construções a dois. A moça imagina o que será a sua vida ao lado daquele rapaz, os filhos, a criação. Ele imagina o que será viver ao lado de sua princesa, da mulher dos seus sonhos, que procurou sempre. Então é um período em que automaticamente as pessoas pensam pouco, sentem mais as coisas do que pensam. Daí a fase ao mesmo tempo encantadora e perigosa, porque o casal estará sempre disposto a ultrapassar as barreiras ditadas pelo bom senso, em nome de uma permissividade que a confiança e a relação a dois permitiria. Namorar é perfeitamente ajustado ao processo de evolução humana. Namorar significará um período de conhecimentos recíprocos. O que um gosta, o que desgosta, o que a um e a outro faz bem ou não, quais são as predileções da vida social, o que é que cada um pretende da vida, o que é que cada um sonha fazer em sua vida. E é nesses diálogos e é nesse entrosamento que um vai se dando conta da procura, se é mesmo a pessoa que eu estou procurando, buscando para a minha vida. Se não é, naturalmente isto seria muito saudável, por diversas razões psicossociais, que não nos caberá neste momento entrar no mérito. O fato é que hoje as coisas estão começando por onde deveriam estar sendo concluídas. A busca do prazer sensorial abafa esse doce encantamento e já começa a relação com um processo de dependência genésica, porque os casais se exploram reciprocamente, os membros do par se exploram reciprocamente. No passado, quando eu era menino, se falava que o rapaz fizera mal à moça quando surgia um processo de gravidez ao longo do namoro. Hoje a gente não sabe quem é que fez mal a quem, porque as moças, com exceções felizes, estão de tal forma avançadas que muitas vezes colocam em situações difíceis os rapazes. Não ouço isto no centro espírita só, ouço isso na universidade, onde tudo é liberado. Hoje já não existe porteira, nem barreira, nem coisa nenhuma. Se o rapaz começa a namorar com a intenção do doce encantamento, ela pergunta logo se ele não é homem, não. E se a moça começa a namorar porque está achando que encontrou o seu príncipe encantado, ele namora uma semana e depois diz que ela é muito freira para o seu gosto. Claro que estamos falando em tese e que há felizes exceções, lamentavelmente são exceções. A sexualização da televisão, a erotização da propaganda, das músicas, aliás, dos ritmos, que de música tem muito pouco. Essa fase de bumbum, em que as pessoas não sabem mais como mostrar e como se exibir eroticamente em nome da arte, tem causado, inclusive, abrindo um parêntese, preocupações psicomédicas,
por causa da erotização das crianças, que em muito tenra idade têm amadurecidas suas glândulas sexuais, e crianças de pouca idade já com as características sexuais secundárias, a mocinha já apontando os mamilos, os seios, surgindo a menarca nas mais tenras idades, daí os processos de gravidezes, com 9 anos de idade, com 10, com 12, mostrando que ela já estava organicamente amadurecida, devido a esse processo de erotização que, com exceções felizes, as mães adoram. Os concursos que a gente vê na televisão, da menininha se requebrando igualzinho as vedetes da pornografia televisiva, as boquinhas de garrafa que estão em moda, as danças eróticas dos meninos, das meninas, que nas festinhas de casa os pais compram os CDs para animar as festas. O que é que a gente está querendo? Fechamos o parêntese. Tudo isto, claro, que não é uma coisa que dê gratificação à pessoa que se respeita. Leva a experiências que agradam de momento, pela parte animal, pela parte biológica, pela parte sensorial, mas que vão deixando um lastro de frustrações. As pessoas começam a ficar banalizadas. Todo mundo faz, generalizam. Mas nós não estamos no mundo para fazer o que todo mundo faz. Nós estamos no mundo para fazer o que a gente deve fazer. E por que é que quando a gente diz que todo mundo faz, a gente só se mira nas coisas negativas? E as coisas positivas que tanta gente faz e a gente não copia? De maneira que temos visto, e nos chega à casa espírita, uma gama muito grande de sofrimentos, de frustrações, de desencantos, de tentativas de fuga, seja pelo suicídio tentado, seja pelo vício da drogadição, seja pelos vícios do alcoolismo, seja por diversas razões, ou pela depressão, que passa a se instalar na vida desses companheiros. De maneira que tudo aquilo que a gente faz intentando estar lesando a vida, ou lesando o outro, nós estaremos lesando a nós próprios. E quanto ao ficar, não passará de um processo de prostituição sexual, facilitado pela permissividade das famílias, em que as meninas e os meninos ficam hoje, amanhã já ficam com outros e com outras, como se fossem mercadorias. Hoje eu quero experimentar o picolé, o sorvete de morango, amanhã o de abacaxi, e dessa forma nós vamos nos tornando pessoas promíscuas, perdendo a própria referência, achando que isso é vida moderna. Daí, namorar é profundamente respeitoso e respeitável. Namorar deve ser a busca do indivíduo até identificar a pessoa que comparta as suas emoções, que lhe sensibilize, que se sensibilizem reciprocamente. Mas cada um terá que responder a si próprio, a sua própria consciência, pelo uso que faz deste período de enamoramento. Uma vez perguntado ao espírito Ivan de Albuquerque, por nosso intermédio, o que é que ele achava do sexo antes do casamento, ele responde que biologicamente o sexo antes ou depois do casamento não tinha nenhum problema. Restava pensar-se como é que ficariam as pessoas depois do sexo, antes ou depois do casamento. Não existe na sexualidade nenhum selo de segurança dizendo para uso pós-matrimônio. Não existe isto. Mas porque nós somos animais discernentes, porque nós somos animais racionais, está íncita a importância
de nós raciocinarmos sobre o que é que estamos ou estaremos querendo com a sexualidade. Se nós nos decidirmos por praticá-la antes de uma responsabilidade maior com o outro, de assumirmos um compromisso com o outro, com a outra, façamos. Mas reflitamos antes, como é que ficaremos? E depois, como é que nós estaremos? Se é antes ou se é depois, não é o mais importante. O mais importante é se nós resistiremos bem, de pé, com a cabeça erguida, com a cabeça boa, às consequências desse fecho magnético que se estabelece entre duas pessoas depois de um relacionamento de intimidade desse nível. Divaldo, será que se os filhos fossem concebidos pelo amor, o mundo não seria menos caótico? Provavelmente. Mas devemos considerar que a Terra ainda é um planeta de provas e de expiações. E Allan Kardec acentua que é um planeta inferior, porque os espíritos que a habitamos ainda somos inferiores. Se houvesse a paternidade responsável, nós teríamos diminuídos os crimes que a violência engendra no dia a dia das nossas existências. Se gerássemos filhos através da responsabilidade de pessoas adultas, maduras psicologicamente, teríamos os filhos que pudéssemos educar e não nos tornaríamos apenas indivíduos reprodutores, para podermos oferecer o necessário a uma boa educação aos nossos filhos. Seria o mínimo dever assumido perante a nossa e a consciência cósmica, a responsabilidade da nossa maternidade. Não obstante, isso não impediria que a sociedade como um todo experimentasse os processos de depuração que o progresso exige, etapa a etapa, para que o planeta possa mudar de ordem na escala evolutiva dos mundos. É óbvio que no momento em que nasce essa consciência do amor para a procriação responsável, as dores serão muito menores. E nós podemos ver nos lares bem estruturados, quando algo acontece e que em outros lugares constitui uma tragédia e um desastre, naquela família que tem equilíbrio, o sofrimento se apresenta, porém, muito bem administrado. Quando nós adquirimos, portanto, a consciência de que o amor gera frutos de amor, após gerá-los, nós continuaremos amando, orientando e encaminhando para a vida, a fim de que a nossa prole possa tornar amanhã o mundo muito melhor do que aquele que nós encontramos ontem.